Olá, eu sou a Tina do Jardim Valentina e a gente está aqui juntinho de volta para falar sobre finanças. Aproveita, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer para que eu possa trazer mais conteúdo com mais qualidade para mais pessoas. Eu agradeço desde já. Hoje a gente vai falar sobre reserva de emergência. Não gosto muito desse nome de emergência, né? Sempre conota uma coisa meio, mas a gente vai usar esse nome que é um nome comumente usado. Então, se você quiser investir, primeiro você tem que fazer a sua reserva de emergência. Não tem outra saída. Sem a reserva de emergência, quando você passar por um momento turbulento, você vai ter vários prejuízos. Se você tiver feito um investimento e não tiver uma reserva, você vai acabar tirando aquele dinheiro antes da hora, antes do vencimento, perdendo o rendimento. E esse é o menor dos problemas, porque você pode, sem reserva de emergência, fazer uma dívida quando o carro quebra, quando a geladeira tem que ser substituída, ou pior ainda, num problema de saúde. Então você tem que fazer uma reserva de emergência antes de começar a investir. De quanto é essa reserva? Como fazer essa reserva? Essa reserva, especialistas divergem nesse número, mas eu entendo que essa reserva tem que ser, no mínimo, de 6 meses do seu rendimento ou do seu salário. Se você ganha 2.000 por mês e consegue viver dentro desse padrão dos 2.000, você tem que ter uma reserva de 12 mil reais para ficar bem, entre aspas, se alguma coisa acontecer. Por que eu digo 6 meses de reserva? Porque pode acontecer de perder o emprego, ou você que é autônomo perder algum cliente importante, ter uma baixa nas vendas da sua loja. Há N possibilidades. Então você tem que ter essa reserva. Você tem que ter essa reserva para que você consiga passar por um momento turbulento de uma forma mais pacífica. Você perdeu o emprego, você precisa procurar outro emprego, você não precisa pegar o primeiro que aparece se você tem uma reserva. Você vai conseguir pagar suas contas por determinado período enquanto você procura uma nova colocação, ou no caso, novos clientes, ou então começa a vender um novo produto, conforme for o seu caso. E como guardar entre aspas, esse dinheiro dos 6 meses que você poupou? Você vai colocar em alguma coisa que tenha uma liquidez diária. Várias contas bancárias, elas hoje em dia, principalmente em bancos virtuais, elas lhe dão até 100% de CDI e você pode sacar todo dia. Então, se você precisar esse dinheiro, você vai ter na mão automaticamente, como se fosse apenas uma conta corrente comum. Para quem não tem tanto conhecimento ou não quer ter uma conta num banco virtual, a velha poupança pode servir. Quando os juros baixam no país, a poupança começa a ser um pouco melhor. Não é o melhor, né? Infelizmente a poupança pode até ter um juro negativo. Ela pode, em vez de aumentar o seu dinheiro, trazer para trás, porque ela não acompanha, né? Infelizmente, não acompanha os juros, não acompanha o padrão do mercado, ela fica para trás. Mas, se o governo tiver mais equilibrado e os juros estiverem mais baixos, então a poupança não é tão ruim. Mas se você puder colocar numa conta que renda pelo percentual do CDI, é melhor, tá? Ou então, LCIs e LCAs que agora estão mais difíceis, que até tinha com o rendimento diário que você poderia tirar no mesmo dia. Infelizmente, por enquanto eu gravo esse vídeo, o padrão é no mínimo 90 dias para você deixar o dinheiro lá. Mas LCIs e LCAs não tem cobrança de imposto de renda, então fica sobre os ganhos, sobre o rendimento, então fica um pouco mais rentável. Mas se não tiver essa opção, coloque em alguma conta que renda um percentual acima dos 95% do CDI,
para você ter um rendimento enquanto guarda a sua reserva de emergência. Você tem que sempre lembrar que toda taxa e todo custo destrói o seu rendimento, tá? Então, muito cuidado, porque o assessor, o gestor financeiro do seu banco, ele não trabalha de graça. Então, ele vai oferecer alguma coisa para você. Fique atento às taxas embutidas. Fique atento ao que você vai ter que pagar para ter aquele investimento. Então, às vezes, a rentabilidade parece grande, mas líquido não é. Então, essa reserva de emergência, tudo bem ganhar menos. Tudo bem que ela esteja ali não tendo a rentabilidade que você sonharia. Ela é uma reserva de emergência. É uma reserva para você usar a qualquer momento, tá certo? Como guardar esse valor? Não é um valor tão baixo. Você pensa agora que você vai guardar os 6 próximos salários integralmente, né? Ou os 6 próximos meses de rendimento do seu negócio, você vai guardar integralmente como uma reserva de emergência. Obviamente, você não vai começar guardando tudo. Comece com o que você consegue. R$50 é o que você consegue? Comece a guardar. Comece hoje. Nada do porquinho em casa, tá? Esquece esse porquinho em casa que tem rendimento zero. Então ele só decresce, né? Guarde em uma conta. Procure por contas, há muitos tipos de contas bancárias, também em cooperativas, e como eu já disse, em bancos virtuais, né? Que não cobram tarifas. Você pode dizer assim, mas a tarifa é tão pequenininha. Então você faz a conta de quanto dinheiro você precisa ter, por que percentual de juro para ganhar aquele valor da taxa. Se você somar a taxa do ano inteiro, você vai ver quanto dinheiro você está perdendo. Então, há N possibilidades em instituições financeiras para você economizar o seu dinheiro, fazer ele render e conseguir fazer essa reserva de emergência antes de fazer os seus investimentos. Ainda sobre investimentos, já que a gente está nesse assunto, há os investimentos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Você precisa ficar muito atento a isso para você colocar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro naquilo que você realmente está planejando. Então, o planejamento é tudo. De quanto dinheiro eu vou precisar daqui a 1 ano? Eu vou querer trocar de carro daqui a 2 anos? Eu vou querer construir? Eu vou querer viajar? Então, quando você for fazer investimento, você tem que estar muito ciente de quanto dinheiro você vai precisar e em que época, mais ou menos, você vai precisar. Então, você pode ganhar um valor alto, vamos dizer, numa venda boa, ou até na rescisão de uma empresa, e você coloca ele lá com uma rentabilidade mais alta, mas você só vai poder tirar daqui 10 anos. Mas você não precisa desse dinheiro antes? Então, a gente vai conversar também sobre prazos e sobre investimentos mais ou menos dentro desses prazos, para você sempre ficar atento e não colocar o dinheiro parado, entre aspas, por mais tempo do que você vai utilizar, tá certo? Então se concentra agora na sua reserva de emergência, guarda esse dinheiro, mais ou menos 6 meses dos seus rendimentos comuns, né? 6 meses de salário, 6 meses do seu rendimento. Deixa lá na reserva de emergência. Você vai ver que quando você tiver uma emergência, esse dinheiro é muito abençoado. Você consegue até mesmo numa emergência economizar, porque você consegue com o dinheiro barganhar, né, algum desconto, alguma coisa, e você não se aperta, né? Não precisa de empréstimo, não precisa de dívida. Tá certo? Muito obrigada. Até a próxima.